meu nome é Cláudia Maiorga, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, atuo na área de psicologia social, mais especificamente a psicologia social e comunitária, e é com muita alegria que eu aceitei o convite da organização para participar com vocês, desse segundo Congresso Brasileiro, Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas. Muita gratidão à organização, na pessoa da Amanda, que me direcionou o convite. Eu estive com vocês no ano passado e foi uma experiência muito bacana de diálogos, de interações e de trocas. E espero que as reflexões que eu separei para compartilhar com vocês aqui também provoquem muitas trocas, muitos diálogos entre nós. Eu vou conversar com vocês hoje sobre interseções entre gênero, raça, classe, sexualidade e saúde mental. E para trabalhar esse tema, eu dividi a minha exposição em 3 momentos. Um primeiro momento, onde a gente vai apresentar um pouco dos fundamentos de por que é importante considerar essas dimensões de gênero, raça, classe, sexualidade para entender e atuar no campo da saúde mental. Então, esse é o primeiro aspecto. Um segundo ponto, onde a gente vai descrever ou apresentar quais são as consequências das desigualdades relacionadas a essas categorias para o campo da saúde mental. E um terceiro momento, já tentando ser um pouco mais propositiva, fazer o exercício aqui junto com vocês de apontar alguns caminhos, algumas diretrizes para atuar no campo do cuidado na saúde mental, considerando essas dimensões. Então, espero que tenhamos um momento aqui de trocas e de reflexões acerca desse tema. Então, sobre o primeiro aspecto, por que é importante a gente considerar questões de gênero, raça, sexualidade, classe? E a gente poderia trazer outras questões relacionadas à geração, território, nacionalidade, para entender as questões relacionadas à saúde mental. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que o que eu compartilho aqui com vocês parte de alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é uma compreensão de que os sujeitos, os processos de subjetivação, a constituição de nós mesmos, ela não pode ser compreendida apartado, separado das questões relacionadas ao contexto, à história, às instituições e às interações. O que eu proponho aqui para vocês é uma compreensão psicossocial, psicossociológica dessas dimensões, tentando propor uma crítica a uma concepção que durante muito tempo prevaleceu, pelo menos no campo da psicologia, no campo da saúde mental, que é a compreensão desses fenômenos a partir de uma perspectiva individual ou individualizante, ou que a gente vai chamar no campo de psicologizante, onde o indivíduo ele era compreendido separando qualquer tipo de influência, de relação, de interação com o contexto social, inclusive entendendo que essa interação com o contexto seria algo menor. Então, o que a gente tenta fazer aqui é resgatar essa dimensão do contexto, entendendo que ela vai ser fundamental para a gente entender como nós nos constituímos como sujeitos no mundo, e que essa constituição, os elementos externos, eles não são somente algo menor ou algo menos importante ou algo sem tanta relevância. Eu estou defendendo aqui, a partir de, obviamente, um diálogo com uma comunidade científica mais ampla, de que sujeito e sociedade, eles são constitutivos, um constitui o outro, que a gente não pode pensar essas dimensões separadas. Ainda que no campo da ciência a gente, por uma organização disciplinar, a gente se divida, aquela ciência dos indivíduos, a ciência da sociedade, a ciência da cultura, como são, por exemplo, a psicologia, a sociologia, a antropologia, ou mesmo a ciência dos aspectos biológicos, como as ciências biológicas e todas aquelas que têm interface, nós fazemos isso, mas quando a gente vai pensar na experiência, e esse também é um fundamento importante do que eu quero compartilhar com vocês, a experiência ela não separa essas dimensões. Então a gente
né, é importante que a gente compreenda que elas estão articuladas, que elas são mutuamente constitutivas e que olhar, né, para a saúde mental considerando essas dimensões me parece tem aparecido, né, tem se apresentado como algo de grande relevância. Bem, e aí nesse sentido, né, a gente tem que pensar, e quando fico feliz a gente estar num congresso que leva no seu nome Congresso Brasileiro, né, e a gente pensar o Brasil para a gente tentar entender, né, o campo da saúde mental e alguns dos elementos relacionados ao sofrimento mental. Então, nós não estamos falando de saúde mental ou de sofrimento mental em outros contextos, nós estamos falando do contexto brasileiro, né? Isso já é bastante, né? E o Brasil, ele é uma sociedade marcada por muitas desigualdades, né? Uma história colonial, uma história patriarcal, uma história que hierarquizou e acabou produzindo hierarquizações, melhor dizendo, entre classes sociais, né, as classes mais privilegiadas, as classes populares, onde as questões também relacionadas à raça e racismo também foram instituídas. Né, se a gente for pensar nos negros, nos indígenas no nosso país, né, desde aí dos períodos da colonização, né, eles foram compreendidas numa lógica colonial, numa lógica da colonização, como sujeitos inferiores, como sujeitos incapazes, em vários níveis, capazes intelectualmente, culturalmente, cognitivamente, afetivamente, né? Então, e essas classificações, elas acabaram atravessando grande parte do conhecimento que foi produzido sobre esses grupos sociais, né? Então, no campo da psicologia, por exemplo, é muito comum, né, a gente identificar teorias ali, principalmente no século XIX, início do século XX, o que se chamou, inclusive, aí de racismo científico, né? Uma série de proposições e de teorizações científicas, né, que defendiam, que propunham, né, um olhar sobre essas experiências sociais como experiências de inferioridade e até mesmo experiências que foram patologizadas, né? A gente pode dar alguns exemplos aqui, como as experiências muitas vezes das mulheres, elas foram compreendidas como experiências classificadas e até mesmo categorizadas, né, dentro dos manuais médicos e dos manuais também de psicologia, como histeria, né, ou como algum tipo de desvio de personalidade. Da mesma forma, negros e negras tiveram as suas experiências analisadas como experiências marcadas por carência cultural, carência de déficits intelectuais e cognitivos, algo que ainda identificamos como presente dentro da produção científica. A população LGBTQIA+, também teve suas experiências patologizadas, compreendidas como desvios, inclusive o que gerou uma série de técnicas e tecnologias de intervenção e de tratamento dessas experiências, imaginem só. E as classes populares também, né, continuamente vêm sendo compreendidas como experiências sociais marcadas pela ideia da carência, mas uma carência que não se reduz ao não acesso às questões materiais e econômicas, mas que acabou sendo traduzida no campo das teorias como carência cognitiva, carência intelectual, carências afetivas, né, de toda a ordem. Então, é nesse sentido que eu acabo problematizando, né, como que as teorias, elas focadas exclusivamente, né, na análise do sujeito, do indivíduo, acabaram ficando cegas, né, para outros elementos, né, que, como eu dizia, influenciam e marcam, né, fortemente as experiências dos sujeitos na sociedade brasileira. Então, eu dizia que essa sociedade marcada por tantas desigualdades, por violências, por autoritarismos, ela acabou constituindo dispositivos institucionais, legais, científicos, né, que marcam inclusive a vida cotidiana, né, dispositivos que foram produzindo, né, lugares e olhares e discursos sobre esses grupos sociais que o inferiorizavam, e aí a gente fala da desigualdade social, e que muito frequentemente se associaram, né, a esse movimento da patologização
né? E, obviamente, isso desdobrando, como eu já disse, em processos de tratamento, de intervenção junto a esses grupos, né? Então, não é trivial, né, quando a gente vai falar, quando a gente pensa em dados, né, quando a gente olha lá no final do século XIX, início do século XX, o racismo científico produzindo teorias sobre a inferioridade de negros e negras. Quando a gente viu, né, também a gente, né, pode falar da experiência de indígenas no nosso país, né, os povos originários, os povos tradicionais, que também ainda hoje, né, são compreendidos como, né, sujeitos, né, com déficit de inteligência, com carências de várias ordens, né? Então, quando a gente entende que muitas dessas patologizações, muitas dessas categorias, né, nosológicas que foram produzidas para entender experiências desses grupos, a gente, inclusive, né, amplia a crítica a esse tipo de produção e busca, então, a partir daí, incluir essas dimensões para entender a constituição dos sujeitos e como, né, essas desigualdades e a reprodução que se dá dessas desigualdades por meio das instituições e dos discursos da nossa sociedade não podem ser considerados nas nossas compreensões sobre a saúde mental no contexto contemporâneo, né? E aí, noções importantes foram constituídas, né, sobre racismo científico, racismo institucional, também o sexismo e o machismo que é reproduzido a partir das instituições, né? Então, e encontramos, né, no campo das teorias, essas categorias, gênero, raça, sexualidade, classe, né, analisadas de forma mais aprofundada e compreendidas como categorias construídas socialmente e que acabaram produzindo posições subjetivas específicas, né, que acabam produzindo, né, também muito sofrimento, né, desses sujeitos nas suas experiências diversas. Bem, então, diante disso, nós vamos pensar, né, na categoria gênero, raça, sexualidade, classe. Essas são categorias que elas estão relacionadas, a gente pode compreendê-las como relacionadas a sistemas de poder, tá, que acabaram organizando, propondo uma organização do mundo onde a categorização, a classificação e a categorização das experiências sociais dos diversos sujeitos, mulheres, negros e negras, indígenas, LGBTs, classes populares, foram produzidas a partir de efeitos, né, desses sistemas de poder. E aqui a gente está trabalhando com a ideia de sistemas de poder, o que pode parecer algo um pouco abstrato, mas o que isso significa? São, né, dispositivos, né, que se reproduzem, por exemplo, no campo do direito, na legislação, no campo das instituições, a forma como as instituições se organizam, também no campo da instituição família, né, também no campo da ciência, né, que também vai lançar a mão dessas categorizações e que acabaram, vamos dizer, reproduzindo as lógicas das desigualdades na forma de compreender essas experiências, né? Então, quando a gente vai pensar ali na metade do século XX, quando a categoria gênero ganha uma importância grande para entender a desigualdade entre homens e mulheres, o que vai ser dito? De que a experiência de ser mulher no mundo, ela é fruto de uma construção social e histórica. Então, esse lugar que muitas vezes é colocado ou é restringido às mulheres na nossa sociedade, como lugar, né, da fragilidade, um lugar da irracionalidade, que a experiência das mulheres seria um lugar mais do afeto e não do racional, né? E essa separação, essa classificação que acaba reproduzindo uma hierarquização entre essas experiências, de homens e mulheres, homens aí compreendidos como seres da razão, como mais racionais, como marcados, né, mais propensos às questões da cultura e menos às questões do afeto. Então, essa divisão, então, ela vai ser problematizada e vai ser indicado que é fruto, então, dessa construção social histórica. Então, também vai ser apontado que essa separação, né, essa hierarquização entre as experiências,
elas acabam produzindo, né, vamos dizer, práticas para garantir, né, que esse lugar de subalternidade seja estabelecido. Então, o que a gente vê no nosso país hoje, com os números absurdos relacionados, por exemplo, à violência contra as mulheres, ao feminicídio, ao assédio moral que é feito com as mulheres, à violência psicológica, são frutos, né, desse sistema de poder, né? Então, eu estou falando de sistema de poder numa perspectiva mais, né, estrutural, e quando a gente vai chegando aí na vida cotidiana, nas relações intersubjetivas, a gente vê que esses dispositivos operam dessa maneira, né? E essa violência que se dá, ela se justifica, né? Então, o assédio moral, né, o assédio sexual, né, os números do assédio sexual que acontece no nosso país, eles são muito relevantes, a gente deve conhecê-los né, e aprofundar, né, na compreensão de como esses fenômenos têm se estabelecido no nosso país. Então, elas revelam uma dinâmica, uma compreensão, né, por parte da sociedade como um todo, o que inclui inclusive as mulheres, né, mas dos homens que acabam atuando, né, e operando junto às mulheres a partir desses dispositivos de inferiorização, né? Então, as mulheres, muitas vezes, quando elas querem sair desse lugar naturalmente, entre aspas, destinado a elas, né, elas são muitas vezes vítimas, né, de mais violência ainda. Então, algumas pesquisas vão mostrar, né, que as mulheres, por exemplo, quando elas vão buscar a sua independência financeira ou quando elas vão, né, elas querem alçar, né, desafios no campo profissional, elas são muitas vezes, às vezes sutilmente, às vezes muito explicitamente, vamos dizer, pressionadas a voltar para os seus lugares de origem, entre aspas. Como assim as mulheres, né, elas são independentes, muitas não decidem não, por exemplo, exercer o papel da maternidade, ou muitos, por exemplo, né, são numa relação heterossexual, né, podem se expressar como chefes de família, recebendo, né, maiores salários do que os seus companheiros, né? Tudo isso, né, gera, né, uma série de reações, né, dessas lógicas patriarcais que eu falei aqui anteriormente e que provocam violências, assédios, né, e as mulheres passam a ser, né, muitas vezes torturadas psicologicamente porque ousaram, né, sair dos seus lugares, novamente as aspas, naturais. Então, são dispositivos que têm como objetivo fazer com que elas retornem para esses lugares, né? E aqui eu quero dar um exemplo, já fazendo esse olhar interseccionado, articulando essas categorias, de um fenômeno, por exemplo, que acontece com as mulheres que têm, né, na sua construção subjetiva, né, assumindo o papel de lésbicas ou de bissexuais. Muitas mulheres, quando elas expressam e saem do armário, né, apresentando essas experiências e essa orientação sexual, muitas são vítimas do que tem se chamado do estupro corretivo, né, de homens, né, que muitas vezes indignados com essa transgressão, vou dizer assim, dessa, mais uma vez as aspas aqui, né, dessa natureza feminina que jamais deveria ser da lesbianidade, né, ou de alguma outra experiência que não a heterossexual, eles vão, né, cometer o estupro corretivo como uma forma de violência e de punir essas mulheres por elas estarem desviando, né, desse lugar que naturalmente, segundo, né, as lógicas patriarcais, foi destinado a elas, né? E, obviamente, que esse tipo de violência em vários níveis. O estupro corretivo, ele é, né, seria o extremo, né, dessa violência. Claro que o extremo seria, né, a morte, né, o feminicídio, mas os níveis de violência eles se apresentam num contínuo, né, desde as palavras desqualificando, piadas,
exclusões, as pessoas que evitam se relacionar com essas mulheres. Isso também vai acontecer com o racismo, isso também vai acontecer com as questões relacionadas à sexualidade, como eu disse aqui. Então, são uma série de violências psicológicas, de assédios, de palavras que desqualificam, né, de risadas, de piadas, de boicotes a essas mulheres, aos sujeitos negros e indígenas, que isso vai, obviamente, marcando a subjetividade desses sujeitos, dessas sujeitas, e implicando, né, fortemente em processos de sofrimento mental, né, de muito sofrimento mental. A culpa, a sensação de que se é inadequado, né? Então, nas pesquisas que nós temos desenvolvido no núcleo Conexões de Saberes, que é o núcleo de ensino, pesquisa e extensão do qual eu participo, nos estudos sobre as dinâmicas do racismo, né, o impacto dessas dinâmicas nas subjetividades, é muito comum a gente identificar, né, que esses sujeitos muitas vezes experienciam o racismo como se fosse um problema delas, né? Elas vão dizer, nossa, eu que estou inadequada, eu que não caibo neste mundo, né? Eu que preciso me adequar, né? Promovendo mais um processo de violência que os estudos vão chamar de processos de embranquecimento, né? Onde negros e negras, né, buscam esconder, ainda que a cor da sua pele, né, não permita que isso aconteça 100%, mas nos seus modos de falar, de vestir, né, nos seus gostos, né? Então isso vai provocando ainda mais violência junto a esses sujeitos, né? E como eu disse, isso, né, se dá com muito sofrimento. Sujeitos LGBTs, né, que também, né, são assediados, tanto tempo compreendidos como desviantes, como no campo, né, a gente até vai identificar no campo religioso, né, como pecadores, né, como coisas, né, que não são de Deus, né? Esse é um nível, então a religião também pode atuar como esse dispositivo, né, de sofrimento, né, muitas vezes, mas em outros lugares institucionais também nós vamos encontrar esse tipo de atividade, né, de violência. Então, esses sujeitos que são, né, tratados como desviantes, como doentes, devido à sua orientação sexual, né? Então, isso porque foi naturalizado nas nossas sociedades que o caminho natural, né, o caminho da normalidade é o da heterossexualidade. Então, é importante que a gente fique atento a isso, porque muitos desses sujeitos, né, eles acabam, né, num momento, muitas vezes, de muito desespero, de profundo sofrimento, muitas vezes precedido por um longo período depressivo, né? Eles vão se desqualificando a si mesmos, né? Então, eles começam né, a voltar contra si mesmos, contra si mesmas, também sentimentos de ódio contra si mesmos, sentimento de desprezos contra si mesmos, né? Internalizando, né, todo esse preconceito e essa desqualificação que eles vivem desde crianças, né, nos diversos espaços sociais por onde transitam, né? Então, cuidar para que isso, né, seja considerado quando a gente vai compreender, quando a gente vai, né, nas nossas pesquisas, mas também na atuação profissional, lidar com esses sujeitos, entender que o sofrimento ele não é causado pelo fato deles serem homossexuais, bissexuais, lésbicas, transexuais, travestis, né, e as outras experiências, né, que a gente poderia identificar aqui, mas pela rejeição, né, pela violência com que essas experiências são compreendidas no contexto da sociedade. Então, a história, o fenômeno do suicídio, né, em sujeitos trans, sujeitos que não se identificam, né, que subjetivamente não se identificam com seu corpo biológico e querem, né, transformar os seus corpos a partir desse sentimento, né, num processo completamente legítimo e que cada vez mais, né, a ciência tem abraçado, tem visto de uma forma positiva. Então, esse sujeito, né, além dele ter que lidar com toda essa especificidade, lidando com o seu processo de transição,
ele, né, ao andar, pelo simples fato de andar na rua, pelo simples fato do seu corpo se expressar de determinadas maneiras, ele é vítima, né, de violência, de espancamentos, né, de chacotas, né, de falta de acesso aos lugares sociais. Isso também é importante dizer, né, que são negros, negras, LGBTs, mulheres, né, pessoas das classes populares, muitas vezes elas são impedidas, né, de ter acesso a espaços do trabalho, aos espaços da escola, né? Nos estudos que nós temos feito, como eu já disse aqui anteriormente, o racismo é algo que, por exemplo, que se manifesta desde muito cedo na experiência de negros e negras no espaço escolar. Né? Então, o tratamento de professoras e professores pelo fato de serem negros, a expectativa que se tem em relação a esses sujeitos negros e negras, como se, às vezes implicitamente, mas muitas vezes explicitamente, os educadores manifestam, né, para os estudantes negros e negras expectativas pequenas de que eles não poderão, jamais irão para um curso superior, o que cabe a eles, né, o caminho natural, mais uma vez, né, de ocupar cargos subalternos, né, cargos menos valorizados socialmente. Não que a gente não deva valorizar os cargos como os de serviços, o dos lixeiros, das empregadas domésticas, cada vez mais essas atividades devem ser valorizadas. Mas o que a gente vê é que a experiência, né, essas experiências são desvalorizadas porque são designadas para esses grupos sociais mais específicos. Né? Então, a Constituição de si, ela vai se dando, o processo de subjetivação, ele, ao longo da vida, ele se dá marcado por muito medo. Então, eu não posso ser quem eu sou completamente. Eu tenho, né, que me esconder, eu tenho que me adaptar, eu não posso me expressar 100%, né, nas minhas riquezas, na minha inteligência, porque eu não posso deixar que fique visível isso, que as pessoas percebam quem eu sou, as minhas especificidades, porque isso pode acarretar uma série de preconceitos e violências, né? Então, medo, culpa também é uma outra experiência muito comum, né, narrada por esses sujeitos, o sentimento de culpa por ser mulher e não aceitar, né, seguir as prescrições que são apresentadas, por ser negro e negra e sonhar, né, em alcançar, né, um posto de trabalho que não necessariamente é compreendido como um posto de trabalho para negros e negras, como, por exemplo, acessar um curso de medicina, se formar num curso de medicina, né? LGBTs, muitas vezes, né, tendo suas formas de comportamento, a sua sexualidade, os seus corpos, né, completamente rechaçados, né, em contexto de trabalho, né, pessoas que muitas vezes têm que, por causa de travestis e transexuais, que durante tanto tempo e ainda hoje, né, foram expulsos das escolas, né, não conseguindo completar os seus ciclos de formação e muitas vezes, né, recorrendo ao campo da prostituição como o único campo do trabalho. Ainda que possa ser reconhecida como um campo de trabalho, mas a falta de opções, né, para esses grupos sociais acabou, né, acarretando em processos de exclusão e de reprodução, né, dessa exclusão. Né? Então é muito importante que a gente entenda, né, que a sociedade brasileira ela é marcada por esses sistemas de poder, por essas desigualdades, e elas possuem, né, um papel constitutivo, né, de como nós nos constituímos. Medo, culpa, autodesprezo, são experiências, né, muito presentes, né, no campo quando a gente vai pensar a saúde mental, buscando olhar para as experiências sociais a partir dessa dimensão da interseção dessas categorias e dessas diversas dimensões da vida. Então, eu acabei já falando um pouco sobre os efeitos, né, desses dispositivos no campo da saúde mental. Então, queria só acrescentar mais alguns aspectos, né? Então, todas essas restrições
né, promovida, né, por esses dispositivos, que, como eu já mencionei aqui, se expressa, né, nas diversas dimensões da vida social e que interferem numa constituição de si, num processo de subjetivação, numa inserção na sociedade desses sujeitos de uma forma saudável, né, de uma forma onde a gente, inclusive, acho que é importante a gente destacar esse aspecto, que lhes dê acesso aos direitos, né, humanos, né? Muitas vezes essas experiências sociais, elas são compreendidas como, né, aberrações, como algo que deve ser eliminado. Tentem fazer o exercício assim, de pensar, né, no caso de vocês não serem mulheres, negros, negras, LGBTs das classes populares. Tentem compreender, né, fazer esse exercício de entender o que é ser, né, participar de um desses grupos sociais na sociedade que nós vivemos. Né? Você acaba tendo a sua subjetividade, a possibilidade de viver a sua experiência de humanidade, né, numa completude cerceada. Né? Você acaba sendo continuamente desumanizado. Né? Você acaba, a dimensão do humano, quando muitas vezes esses dispositivos atuam, né, sobre as nossas subjetividades, sobre a subjetividade desses sujeitos desses grupos sociais, essas experiências elas são, né, marcadas por violência e desumanização. Acho que a ideia da desumanização ela é muito importante para a gente entender assim, né, os efeitos desses dispositivos na saúde mental. Então, quando a gente fala de marcadores de gênero, raça, classe, sexualidade, a gente está falando de aspectos, obviamente, identitários, de negros, negras, mas nós estamos, sobretudo, falando de uma forma como a sociedade se organiza, né, e a forma como ela vai produzindo lugares, né, desumanizados. Né, e isso não se dá sem sofrimento mental, isso não se dá sem sofrimento psíquico. Isso, infelizmente, no Brasil tem sido marcado, né, por tentativas de assassinato, por assassinatos que, infelizmente, né, chegam, né, chegam ao ponto do extermínio dessas vidas. E a experiência o fenômeno do suicídio também é um desses elementos. Né? Então, que sociedade é essa que nós queremos ser? Qual é essa sociedade que nós queremos ser, né, que possa, né, cuidar dos sujeitos, né, na sua diversidade? Né? O que nós precisamos transformar? Né? Se ali no século XIX, mesmo até nos dias de hoje, a gente ainda encontra, né, perspectivas tentando curar, né, as homossexualidades, que tentam, vamos dizer, adotar um caminho, né, de uma prescrição de medicamentos numa escala de infinito, né, para as mulheres, por exemplo. Quando as mulheres vão ao posto médico, quando elas são atendidas, quantas vezes elas vão escutar, né, dos profissionais de que o problema é delas, de elas que estão exagerando, né, de que elas têm que ser pacientes, de elas têm que entender o companheiro, que é o autor da violência, né, que elas de fato abusaram quando elas exageraram quando elas saíram com essa roupa tão inadequada. Ou quando elas vão ser mais testadas quando assumem cargos de poder. Mais testadas. As cascas de banana, né, nas trajetórias dessas mulheres, elas vão ser jogadas com mais frequência para testá-las, para ver se elas vão dar conta de ir até o final. Né? E o racismo, que acaba também promovendo, né, impossibilitando que tantas intelectualidades nesse país, tantas pessoas geniais, pessoas, né, recuassem, se retirassem da escola, né, muitas vezes devido ao racismo vivido. Então, eu entendo que esse processo de desumanização, ela superlota, né, o sistema prisional, né, ele superlota os postos de atendimento de saúde,
né, de mulheres pedindo antidepressivos, né? Eles superlotam, né, os manuais, né, e as referências, muitas vezes, né, científicas para lidar com essa população, com essas populações, né? Então, esse olhar, essa abertura, né, de entender, opa, essa forma como nós olhamos para a saúde mental, né, na lógica disciplinar, a gente está cada vez mais sendo convocada a transgredir. E nós temos que interseccionar essas dimensões. Nós temos que colocar em relação, né, o corpo e psiquismo, né, têm que estar, né, associados. Corpo, psiquismo e contexto social também precisam se associar. É isso que vai possibilitar que a gente pense em práticas de pesquisa, práticas profissionais, práticas de extensão, práticas de ensino, onde a gente não seja mais um dispositivo a reproduzir essas desigualdades e esse sofrimento. Então, o racismo mata, o racismo faz sofrer, o sexismo mata e faz sofrer, a transfobia, a homofobia mata e faz sofrer, né? E isso não é, como muitos vão dizer, né, um capricho. É uma reclamação de pessoas que são fracas, que não dão conta de superar essas adversidades, né? São violências muito marcantes, né, que podem deixar marcas para toda a vida, né? Então, compreender, né, essas dinâmicas de violência que estão associadas e que, né, hierarquizam as experiências sociais, muitas vezes tomando, né, como modelo, como exemplo, uma ideia de normalidade, uma ideia de sujeito normal, que é a do homem branco, né, heterossexual, da classe, né, privilegiada, heterossexual, né? Então, pensem sobre isso, né? Eu sei que isso já vem sendo discutido em vários fóruns, por várias frentes, né? Mas pensem sobre isso, que quando vocês, tanto na pesquisa quanto nas práticas profissionais de vocês, quem é o sujeito que está diante de vocês? Né? Quando ele vai contar do racismo vivido, de alguma violência vivida, será que culpabilizá-lo, né, é o caminho da saúde? É o caminho do cuidado? Será que culpabilizar, né, as mulheres quando elas trazem os relatos, né, de assédio, isso promove, possibilita que ela viva a sua humanidade, né, de forma integral? Ou nós estamos reproduzindo, né, essas lógicas, como eu disse, né, de cerceamento, de impedimento que elas vivam, né, a sua vida de uma forma plena. E aí, então, caminhando para o terceiro ponto e já encerrando aqui a minha participação, o que a gente pode fazer, então, diante disso? Né? O que fazer, né? Tentando ser mais propositivo. Nós não temos uma receita de bolo, né? Não tem o caminho, mas é muito importante que a gente tenha acesso e conheça o campo vasto de estudos, né, que já vem sendo desenvolvido na interface saúde mental e racismo, saúde mental e sexismo, saúde mental e transfobia, homofobia e também classismo, né? Então, primeiro dizer que já tem um campo aí em desenvolvimento e que já, né, não topa mais, né, não aceita mais negar essas dimensões para compreender as questões da saúde mental, né? Segundo, a prática do cuidado, né? Como pensar o cuidado considerando essas dimensões. Então, o primeiro aspecto eu já até mencionei aqui anteriormente, assim, qual que é a ideia de sujeito que está orientando a sua prática, tanto na pesquisa quanto na atuação profissional. Né, vou me recordar aqui de uma pesquisa que eu tive na banca uma vez, sobre as delegacias de mulheres, e a pesquisadora, ela ficou durante muito tempo na delegacia acompanhando aquele momento ali da recepção, quando a mulher chega na delegacia para fazer a sua queixa, né? E foi muito interessante ela identificar nesse tempo que ela ficou observando, que aquelas mulheres que chegavam assim mais,
vamos dizer, mais vitimizadas, né, mais né, de cabeça baixa, elas eram atendidas com uma certa prioridade. Depois ela identificou nessa observação que as mulheres negras, ou que, vamos dizer, estavam ali numa postura mais de denúncia também, né, muitas vezes não eram atendidas com prioridade, né. No caso, mulheres travestis, transexuais, também muito imediatamente relacionadas com prostitutas e quase que no atendimento elas ouviam que ela apanhou ou sofreu alguma violência porque ela quis, né? Porque afinal de contas você que escolheu esse caminho, né? Então, qual que é o sujeito que você tem em mente quando você vai fazer as suas pesquisas, quando você vai fazer a sua atuação profissional? Então, isso eu acho que é uma resposta que a gente tem cada vez mais que considerar esses marcadores para compreender, né, essas experiências. Depois, toda essa reflexão, ela nos abre a importância da gente também começar a pensar de como as instituições se organizam. Os processos de formação profissional também, né? Então, como que as profissões do cuidado têm considerado esses aspectos na sua formação? Também é uma intervenção importante que a gente precisa fazer. No curso de psicologia, de medicina, terapia ocupacional, enfermagem, farmácia, bem, tantas outras, né? Tô trazendo aqui algumas áreas, mas tantas outras que a gente poderia nomear aqui, né? O campo da educação, também como um campo importante, né? A escola talvez seja o primeiro lugar de socialização, um dos primeiros lugares de socialização que os sujeitos vão viver depois do espaço da família. Então, a educação também tem que considerar isso, né, para não expulsar, né, e já cercear, né, o direito à educação, o direito, né, a uma formação com qualidade, né, desses sujeitos que chegam, né, nessas instituições, né. Também penso que aqueles que não, e aquelas que não se reconhecem, né, como, não estão aí como mulheres, negros, indígenas, das classes populares, né? Então os grupos mais privilegiados da nossa sociedade também precisam fazer o movimento de tomar a si mesmo como objeto de reflexão e analisar também quais são os privilégios que acabamos tendo, e isso contribui para a reprodução dessas desigualdades, né? Então, é importante a gente reconhecer que os lugares, muitas vezes, que homens héteros brancos ocupam nesse país, né, são lugares, né, construídos socialmente, justificados, muitas vezes, cientificamente, né, como se eles fossem, de fato, seres superiores. Ideologicamente, isso, a gente sabe que ao longo da história não deu coisa boa, né, acabou criando, né, posições como da defesa da supremacia branca ou coisas do tipo, né, que infelizmente a gente identifica um retorno no contexto contemporâneo. Então é importante reconhecer esse espaço do privilégio para que a gente também possa pensar em formas, né, de transformar a sociedade. Então, nesse sentido, o cuidado de saúde mental ele se amplia. Ele é direcionado aos sujeitos que estão ali em sofrimento, que eles estão sendo, né, assediados, desqualificados, discriminados, violentados. Mas o campo do cuidado também nos remete à intervenção junto às instituições, junto à legislação, né, junto aos serviços, né, de saúde, né, e de saúde mental, né. Nos remete, assim, também a trazer a dimensão da cultura, né, da gente também pensar via cultura formas de intervenção. Então, vejam como que aquilo que eu falei no início, que indivíduo e sociedade não são dimensões apartadas. Então, quando a gente vai falar do cuidado em saúde mental, considerando gênero, raça, sexualidade, classe, a gente precisa pensar nas experiências dos sujeitos e os efeitos que esse contexto social tem nas suas subjetividades e como produzem muitas vezes esse sofrimento, levando muitas vezes ao autoextermínio, ao suicídio, né? Mas também precisamos focar
né, em transformar as instituições, transformar esses dispositivos que reproduzem, né, todas essas desigualdades, né. Então, com essas palavras, eu quero terminar aqui a minha exposição, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que ainda temos aí vários dias, né, do Congresso, onde várias dessas questões poderão ser debatidas, né, mas o importante é que a gente, muitos pesquisadores e pesquisadoras já estão atuando a partir dessa perspectiva da interseção dessas categorias e desses marcadores, muitos estão começando a se abrir, né, e é importante que a gente, né, termino falando isso, que a gente pense que quem somos no mundo, ele não está independente do mundo, né? Então, aproveitando, né, que ontem foi o aniversário do centenário de Paulo Freire, né, 19 de setembro, um educador, um pensador brasileiro tão relevante, né, para todos nós, para todas nós. Ele vai falar assim, que o ser no mundo, ele tem que se associar com o ser com o mundo. Então, não tem jeito de a gente pensar a saúde mental desconectada, né, de tudo que está ao redor, né? Isso, promover saúde é também intervir, nessas estruturas, nesses dispositivos, nesses discursos, né, tão naturalizados que acabam produzindo tanta desumanização na nossa sociedade. Então é isso, um grande abraço para todos vocês, para todas vocês, e espero que aproveitem muito o 2º Congresso Brasileiro, Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.